Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de número 3 do curso de blindagem patrimonial. Antes de mais nada, eu gostaria de conversar com vocês em relação à nossa rede social, aonde eu tenho essa rede social do professor Lucas Souza. Acompanha lá, quem ainda não segue, segue o nosso Instagram e também o canal do YouTube. Até os alunos estavam falando, professor, faz um canal do YouTube para divulgar os vídeos, colocar mais vídeos, mais cursos. Nós fizemos. E lá no canal está professor Lucas, aqui é Lucas, hein? Lucas Souza com Z. Acompanha, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, tá? É também muito importante a devolutiva, o feedback de vocês, para saber se vocês têm dúvidas, lágrimas, sofrimento, depressão, relacionado aos nossos cursos. Tá? O meu interesse nada mais é do que passar um pouco de conhecimento daquilo que eu sei e aprender com vocês também, principalmente no direito tributário, que muitos dos estudantes, até colegas da profissão, o pessoal da área de administração, sofrem bastante com isso. E o direito tributário não é um bicho de sete cabeças, pelo contrário, o direito tributário, se você analisar as leis, primeiramente a Constituição Federal e os códigos, é tranquilo de se levar, tá bom? Não deixe de acompanhar a gente aqui, tá pessoal? E também, já estava esquecendo, nós temos o grupo do WhatsApp. Muitos têm lá, já estão dentro do grupo. Se você ainda não faz parte do grupo, deixe o seu comentário, deixa o comentário aqui, ó, embaixo, que a gente vai colocar você nesse grupo. E também, se tiver dúvidas, deixe o comentário se gostou, se não gostou, se está ruim, se está bom, tá bom? Ótimo! Vamos dar prosseguimento então na nossa aula do curso de blindagem patrimonial. Já anotaram aqui? Posso virar? Posso? Então vamos lá. Pessoal, hoje nós falaremos, na nossa aula 3, nós acabamos a aula 2 falando das alternativas, lembram? Falamos das alternativas, falamos do usufruto, da doação, do imposto que causa no caso da doação e demos uma pincelada sobre holding. Falamos um pouco sobre holding familiar, que é uma das alternativas para a blindagem patrimonial. Também falamos de regimes de comunhão de casamento, comunhão parcial e a comunhão universal de bens. Hoje eu quero falar para vocês algo, porque às vezes nas mídias, nos cursos que dão por aí, relacionado à blindagem patrimonial, traz um pouco de insegurança. Sim, como assim? Traz um pouco de insegurança. Eu vi um artigo de um nobre professor que falava até em utopia, em aventura jurídica, né? Mas nós aqui não temos nada relacionado à aventura jurídica, nem à falcatrua, muito menos sobre execução a credores. Não queremos fazer isso, de maneira nenhuma. Nós estamos trazendo para vocês alternativas que você tem de blindar o seu patrimônio antes de acontecer a coisa. No dito popular, antes do que? Chorar o leite derramado, pessoal. Não fazer algo que já está feita a execução, ou já está feita aquela impossibilidade, ou se o próprio sócio ou a pessoa que tem um patrimônio está a fim de lesar o credor. Não é isso. Por isso eu trago para vocês o que? Antes, preventivo, caráter preventivo, porque nós sabemos, se a gente for falar em relação que eu vou trazer hoje, responsabilidade, nós sabemos que no artigo 927 do Código Civil, como parágrafo único, ele traz o quê? Que aquele que agir de má fé, cometer ato ilícito contra outrem, ele tem o dever de indenizá-lo. Ou seja, aqui está nada mais, nada menos do que a indenização. Seja o que for, pessoal. Veja, se a pessoa já está no intuito de lesar, lembrando também, não posso esquecer, 186, 187 do Código Civil. Não é isso. Não é, você não está fazendo isso no intuito de lesar. Pelo contrário, você está fazendo no intuito de proteger, bem como proteger os seus herdeiros. Ninguém vai abrir uma empresa, ninguém vai entrar num negócio para ter prejuízo. Não, ninguém vai entrar numa empresa para querer fazer o quê? Fazer coisas erradas, ilícitos, jamais. Pelo contrário, queremos abrir uma empresa, queremos constituir um negócio para ter lucro. Isso é importante.
Mas no decorrer das coisas, o que acontece? Tem os riscos do negócio. Todos temos riscos, principalmente o empresário no nosso país, que é o Brasil, que é cheio de legislação a todo momento. Então não é isso, fiquem tranquilos, não, o nosso interesse não é esse. Muito menos, que é muito importante falar para vocês, em questão a responsabilidade tributária, gente. Não, também não relacionada à responsabilidade tributária. Onde que está lá a responsabilidade tributária? Quem lembra? Está nada mais nada menos do que no 134 e 135 do CTN. Estou pensando mais para frente, como a gente está engajado aí em relação a direito tributário, de falar um pouco da responsabilidade tributária dos sócios. Está lá no artigo 134, está lá no artigo 135. Respondem pessoalmente, ou seja, com os próprios bens, aqueles que agirem de má fé no negócio. E bem como aqui o 134 que não responde pessoalmente, mas responde à empresa. Não é nada disso, tá? Não é fazer de uma forma de falcatrua, jamais. Pelo contrário, é fazer de uma forma de blindar o patrimônio e economizar em questões de inventário, tá bom? Relacionado a isso, que eu gostaria de tirar isso da nossa mente para não ter esse problema em aventura, tá? Aventura jurídica. Vamos então falar de uma coisa que é importantíssima, principalmente na área das pessoas que têm empresas, tá? Nós falamos de risco tributário, nós falamos na outra aula de risco trabalhista, mas uma coisa que confunde bastante a cabeça do empresário é nada mais, nada menos do que isso aqui, ó. É imprescindível nós entendermos a diferenciação entre lucro e entre prolabore, né? Quem nunca ouviu falar nisso? Lucro todo mundo escutou, tenho certeza. Agora, prolabore, o que é o prolabore? Como é que funciona isso? Isso daqui, turma, são requisitos, peculiaridades que falam em relação à empresa. Veja, o lucro nada mais é do que, vamos imaginar como é o sonho, é o intuito, é o desejo do empresário, é obter lucro, Já o prolabore, nada mais é, eu gosto de colocar que é como se fosse um salário para quem? Para o sócio administrador. Opa, acabou aqui, mas... Administrador, é um salário para o sócio administrador. Lucas, mas por que é importante essa diferenciação? O que nos leva a essa diferenciação? O porquê dessa diferenciação? É importante pelo seguinte, o prolabore, ele é uma base de cálculo para quê? Para o INSS. Para a contribuição previdenciária, que a contribuição previdenciária é uma espécie de tributo. Então, é base de cálculo para a contribuição previdenciária do INSS. Ou seja, você paga tributo em relação ao prolabore. Você paga tributo em relação ao prolabore. Então, o prolabore, quanto maior o prolabore do sócio, maior vai ser a incidência de tributo de natureza previdenciária. Tá? Nós não vamos entrar, porque na próxima aula eu vou falar de regime de tributação, mas não vamos entrar no mérito em relação a quanto, como se faz, mas paga imposto. Se for de natureza empresa do Simples Nacional, vai pagar uma carga tributária menor. Agora, se for lucro presumido, vai pagar uma carga tributária maior. Então é importante isso. O sócio ele tem que ter na mente dele que não é vantagem ele ter um prolabore alto. Não. Mas Lucas, como assim não ter um prolabore alto não é vantagem? Não é vantagem por conta que ele vai pagar muito tributo de natureza previdenciária. Ah, mas espera aí. Se eu tiver um prolabore baixo, que o mínimo é um salário mínimo para você tirar um prolabore da empresa, eu vou ter uma aposentadoria mínima. Sim,
Sim, você terá. Agora, vamos entrar um pouquinho na seara do direito previdenciário. Se você teve a vida toda um pagamento de um salário pelo mínimo, você contribuiu para o INSS pelo mínimo, não faz muita lógica você querer agora aumentar, tem vias de fato de aposentar. Não, você vai pagar muito imposto, muito tributo. Agora, o lucro sim. O lucro, pessoal, o próprio nome já diz, ele é limpo. Ele é limpo de carga tributária. É limpo. Tem um projeto de lei que gostariam de tributar sobre lucros e dividendos. Tem um projeto. Mas ainda ele é limpo. Por que ele é limpo, Lucas? Porque você teve o faturamento, do faturamento você pagou os funcionários, pagando os funcionários você pagou os tributos, se for lucro presumido você pagou imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, se for do segmento comércio você pagou ICMS, se for do segmento serviço você pagou ISS, se for uma indústria, você pagou IPI, você pagou o Prolabore e vem o lucro limpo. Limpo de imposto, porque você já despejou, pagou todos os impostos lá em cima. E por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui tem um grande risco, como nós estamos falando no nosso curso, de você se machucar no meio aí do caminho. Machucar por quê? Porque na empresa você tem que ter uma contabilidade fidedigna. Você tem que ter uma contabilidade precisa, para não ter problemas de confusão patrimonial. Como assim? De você confundir uma coisa com a outra. De você pagar despesas do sócio na pessoa jurídica. Veja, o risco é o seguinte, está aqui. Tivemos alguns casos que o sócio da empresa, o sócio administrador, tá? Que é aquele que assina os cheques, ele não tinha Prolabore. Não tinha. Ele tinha na mente dele que ele falava, ele pensava dessa forma que eu falei para vocês, e não tinha Prolabore. Falava, eu não vou ter Prolabore porque eu vou pagar muito imposto, vou pagar muito tributo, então eu não quero ter, eu quero ter só lucro. E o que aconteceu? Não havia uma diferenciação do que era lucro e do que era Prolabore. Não havia uma diferenciação, não havia separação patrimonial da contabilidade dessa empresa. E o que o fisco aconteceu? Olha, na prática é importante falar sobre isso. O que aconteceu? Antes, o INSS, antigo INSS, Instituto Nacional da Seguridade Social, ele foi extinto. Ah, mas não existe mais? Existe. Só que agora ele se chama Receita Previdenciária. A Receita Federal do Brasil, ele está agora competente para agir nas questões previdenciárias. E vocês conhecem que no imposto de renda, por exemplo, pessoa física que é administrado e competente pela Receita Federal, já é um grande problema você errar. Por quê? Você já cai na malha fiscal. Então esse mesmo sistema de fiscalização está sendo fiscalizado agora pela Receita Federal. E o que aconteceu? Não havia essa diferenciação. Olha que perigo! O fiscal analisando que é tudo sistemático, tudo sistema, não dá mais para você, faz no papel. Ele conseguiu verificar que não tinha lucro, não tinha Prolabore. E o que aconteceu, turma? Ele tributou a Receita Previdenciária diretamente no lucro. Diretamente no lucro. Porque nos livros contábeis, nos livros fiscais, não conseguia demonstrar o que é lucro e o que é Prolabore. Está aí o perigo. Nós estamos falando de uma forma preventiva. E esse perigo que ocasionou para esse sócio uma execução fiscal. Não pagou, porque o valor era exorbitante. Sabemos que o Prolabore hoje mínimo é R$ 1.045, que é o salário mínimo. E o lucro, a empresa de um sócio, dependendo, é 10, é 15, é 20, é 50 mil, é 100 mil reais. E imagina tributar isso, como é que fica? O valor, a questão, como fica alto. E ele teve que se defender. Como é que ele vai se defender? Através de documentos contábeis. Não tinha documento contábil, não tinha livro diário, não tinha livro razão, não tinha balancete. E teve todo esse problema que não conseguiu fazer as provas. Eu sempre falo,
para os meus amigos, para os meus alunos, para os meus colegas de trabalho, para todo mundo. Não existe advogado bom. Não. Existe o quê? Provas boas. Se você, seja qual área do direito for, se você conduzir qualquer processo com provas boas, você tem grande possibilidade de ter êxito. Agora, você não tem prova, como é que você vai ter êxito? Vai inventar? Vai fraudar? Vai fazer o que nós estávamos falando lá no começo? Fazer uma responsabilidade tributária errada e aí dar todo esse problema no meio no frigir dos ovos? Não. Então, turma, eu trouxe isso para mostrar para vocês que a blindagem também é importante para não acontecer isso de método preventivo. Analisa, você como empresário, você tem que ter uma diferenciação, o que é prolabore e o que é lucro. E se a gente for pegar no decorrer aí desse ano que nós estamos passando, a maioria das empresas não vai ter nem lucro, vai ter prejuízo, abaixou o faturamento, não tem faturamento. Ah, Lucas, aí é possível eu não ter prolabore? Sim! Se você não teve faturamento, como é que você vai pagar prolabore para o sócio? A conta não fecha. Você fatura 10 mil por mês, 20 mil por mês. Você não faturou nada. Como é que você vai pagar um prolabore, um salário para o sócio administrador? Não dá. Vai ficar fazendo empréstimo? Não, não é o caso. Então, turma, o que é importante dessa nossa aula de hoje? A diferenciação entre prolabore e lucro, porque é um outro risco. Nós falamos de risco trabalhista, que é em relação ao empregado, que dependendo do montante do momento, você vai receber uma reclamação trabalhista, isso vai te prejudicar. Outra coisa, risco tributário, falamos de execuções fiscais, ICMS, ISS, Receita Federal, que são os tributos PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda sobre pessoa jurídica. E agora eu trouxe para vocês nada mais, nada menos do que Receita, contribuição previdenciária. Tem que tomar cuidado também, tá? Se restou dúvidas em relação à nossa aula de hoje, falando sobre diferenciação, lucro e prolabore, deixe os comentários aqui, deixa as dúvidas aqui embaixo nos comentários. Nos ajude a te ajudar, tá bom? Um forte abraço, não deixe de nos acompanhar no nosso canal e pelo nosso Instagram e nos vemos em breve na aula 4. Até mais! Tá, vambora. Vai, vamos.